Oi pessoal, vou gravar um vídeo curtinho aqui para dar umas dicas para a resolução do exercício dessa semana. Vamos lá. O primeiro exercício, ele tem uma função recursiva da função de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, e eu quero calcular o número de chamadas da função, que eu chamei de cal aqui, para uma entrada igual a 6. Então seria quantas chamadas eu faço de uma função recursiva que vai calcular o sexto elemento da sequência de Fibonacci. Essa é a ideia, né? E aí eu coloquei aqui, por exemplo, se o t é igual a 6, eu tenho uma chamada da função 6. Uma chamada da função 6, ele vai chamar o cal de 5 e o cal de 4. O 5 vai chamar o 4 e o 3. O 4 vai chamar o 3 e o 2, né? E assim sucessivamente. Tem que observar o critério de parada e eu quero ver ao todo quantas chamadas foram feitas, né? Essa é a ideia aí. Por exemplo, aqui eu tenho uma chamada do 6, perdão, uma chamada do 5, duas do 4, e aí vocês vão avaliar aí quantas foram. O segundo exercício são 3 recorrências para resolver as relações de recorrência. A primeira recorrência é uma recorrência de primeira ordem, né? Dá para perceber, onde o C, a constante multiplicando a chamada recursiva, é 1, e G de N é 2N. Né? Aplica-se a fórmula aí e vocês vão resolver a somatória. A segunda recursividade é da estratégia de dividir para conquistar. C é 2, como pode perceber, e o G de N vai ser igual a 1. Aqui você precisa observar que o G de N é igual a 1, que 1 aqui é uma função constante. Então, G de 2i, que é o que entra na fórmula, continua sendo 1, né? Já que é uma função constante 1. O terceiro item é a função t de n igual a n vezes t de n menos 1, né? É claro, n aqui não é uma constante, n depende da entrada. Então essa função ela não é nem primeira ordem, nem dividir para conquistar. Logo eu preciso expandir, ver o que acontece no critério de parada para criar uma conjectura e verificar por indução. Não pode esquecer dessa parte, ok? Eu comecei a expansão aqui no primeiro passo. Essa função ela é bem conhecida nossa, acho que não tem muito mistério, aí você vai encontrar com certa facilidade. O último exercício é sobre o Bubble Sort. Vocês já implementaram o Bubble Sort e ouviram em algum lugar, certamente. E aí a gente pede para enunciar a invariante do laço e demonstrá-la, né? Então vamos lá, só para ilustrar, peguei um exemplinho qualquer aqui. Se para o i igual a 1, essa lista, como é que vai funcionar? Quando o j for 1, eu olho o primeiro e o segundo elemento, né? Se o j for 1, eu olho para o próximo elemento. Se o próximo se for maior, troca, né? Então, se o j for maior, troca. Então, eu vou olhar para esses dois e nesse caso eu não efetuo a troca. Para o n igual a 2, eu vou comparar o segundo com o terceiro. Se for maior, se o segundo for maior que o terceiro, eu troco. Depois o terceiro com o quarto com o quinto. E aí no final, o que eu tenho? Essa informação. Se eu passei os pares no final da primeira iteração, eu vou ter com certeza o último elemento no lugar. Né? O último elemento está ordenado, porque eu garanto que ele está aqui. Eu passei um a um, vendo se ele era o maior, pegando o maior e jogando para o final. Então, depois da primeira iteração, o último elemento já está no lugar, certo? Depois da segunda iteração, o que eu posso afirmar? A invariante vai ser depois da késima iteração, o que eu posso afirmar? Então, a resposta disso aqui é minha invariante. E aí você vai provar essa invariante antes de entrar, ou seja, na iteração 0, e vai supor para uma késima iteração e, analisando o bloco de código aqui, você vai justificar, essa justificativa é por escrito, né? Você pode pegar um exemplo genérico aqui de um vetor e
pode fazer por extenso aí essa demonstração, certo? É isso, aguardo aí a entrega do exercício que eu marquei para amanhã, né? Adiando para amanhã.